Ele era um milionário cansado de ser amado apenas pelo que tinha. Ela era uma faxineira silenciosa, com uma alma que ninguém conseguia alcançar. O que ele não esperava era descobrir que aquela mulher poderia ser sua noiva, e ainda era virgem. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. Leonardo Ventreschi nunca soube o que era o amor. Crescido sob a rigidez emocional do pai, um magnata que construiu um império com ferro, cimento e punhos fechados, aprendeu desde cedo que sentimentos eram sinais de fraqueza, distrações perigosas no campo de guerra corporativo. Marco Ventreschi não abraçava o filho, não sorria nas fotos de família. Quando Leonardo completou 10 anos, ganhou de presente uma mesa de mogno e uma calculadora. Números não mentem, filho. Pessoas sim. Era isso que ouvia todos os dias, enquanto observava o pai assinar contratos que decidiam o destino de milhares de pessoas com a mesma frieza com que escolhia a gravata pela manhã. O escritório paterno sempre cheirava a cigarro cubano e madeira, envernizada. As paredes forradas de couro preto exibiam contratos emoldurados como troféus de guerra, cada um representando uma vitória sobre algum adversário que ousara desafiar o Império Ventreschi. Marco falava pouco, mas quando o fazia, cada palavra cortava como vidro afiado. Nunca confie em ninguém completamente, Leonardo, nem em mim. E ria, um som sem calor, enquanto assinava documentos que transformavam sonhos alheios em pesadelos ou pesadelos em fortunas, dependendo de qual lado da mesa você estava sentado. Leonardo cresceu naquele ambiente glacial, aprendendo a ler balanços, antes de conseguir ler histórias infantis. Aos 15 anos, já acompanhava o pai em reuniões onde homens de terno escuro decidiam quais empresas viveriam ou morreriam. Observava em silêncio como Marco destroçava adversários com sorrisos, frios e apertos de mão calculados, cada gesto uma lâmina envolta em seda. O poder, meu filho, não se conquista sendo bonzinho. Se conquista sendo necessário. E quando você é necessário, as pessoas toleram até sua crueldade. As lições eram ministradas durante jantares silenciosos na mansão de Alphaville, onde o som dos talheres contra a porcelana francesa ecoava como códigos Morse de solidão. Marco contava histórias de negócios como outros pais contavam contos de fada, mas suas narrativas terminavam sempre com alguém perdendo tudo. Vê aquele homem na foto, Leonardo. Apontava para uma fotografia na parede do escritório. Era meu melhor amigo na universidade. Hoje está falido porque confiou em mim, nunca se esqueça. No final sobrevive quem sabe quando parar de ser leal. Quando Marco morreu de um infarto fulminante aos 62 anos, em plena reunião do Conselho Administrativo, Leonardo herdou mais do que dinheiro. Herdou um legado de desconfiança, uma fortuna construída sobre relacionamentos descartáveis e uma solidão que ele nem sabia que existia. O funeral foi concorrido como um leilão de arte, com executivos, políticos e empresários medindo uns aos outros por cima do caixão. Todos estavam ali não para prestar condolências, mas para farejar oportunidades na carcaça ainda quente do império. Leonardo recebeu os pêsames com a mesma expressão impassível que aprendera a usar em reuniões difíceis. Apertões de mão, firmes, olhar direto, palavras econômicas. Meus sentimentos, Leonardo. Seu pai foi um grande homem. Muito obrigado. Ele certamente aprovaria saber que vocês vieram. Era um teatro que conhecia de cor, onde todos representavam personagens que desprezavam em particular. Ninguém chorou de verdade, nem mesmo ele. Foi 3 dias depois do enterro que o advogado da família, Dr. Henrique Sampaio, procurou Leonardo, com uma expressão que destoara da frieza calculada habitual. Havia algo no testamento que precisava ser discutido em particular, longe dos ouvidos do Conselho Administrativo e dos vouchers jurídicos que já circulavam a herança. No escritório que ainda cheirava ao cigarro do pai morto, Henrique entregou a Leonardo um envelope lacrado com cera vermelha, o selo da família Ventreschi impresso na superfície como uma marca de propriedade ancestral. Seu pai deixou instruções específicas sobre isto.
disse Henrique, ajustando os óculos com nervosismo incomum. Disse que você só deveria ler quando estivesse oficialmente no controle de tudo, e que eu deveria estar presente para garantir que você entendesse que não há brecha legal nenhuma. A carta era manuscrita, algo extraordinariamente raro vindo de Marco, que sempre ditava tudo para secretárias eficientes e impessoais. A caligrafia trêmula revelava que fora escrita pouco antes da morte, talvez quando os sintomas do infarto já se manifestavam. Leonardo, dizia a carta, você herdou meu império, mas não minha sabedoria. Construí tudo isto sem nunca saber o preço real do que conquistei. O homem que comanda vidas sem conhecer a dor dos invisíveis não herdará o que realmente importa. Vá até onde ninguém saiba seu nome. Só então conhecerá aquilo que nem o dinheiro pode comprar. 3 meses no Grand Rockia, como funcionário comum. Sem esta experiência, metade da herança será doada para instituições que cuidam daqueles que nossos negócios deixaram para trás. Considere isto meu último ensinamento e, talvez, meu primeiro ato de amor por você. Leonardo releu a carta 10 vezes, cada palavra ecoando na sua mente como tiros numa caverna. Era impossível. Ele, que comandava boardrooms e decidia fusões milionárias com um aceno de cabeça, vivendo como um funcionário qualquer, lavando banheiros e trocando lâmpadas. A ideia o revoltava e o intrigava simultaneamente. Dr. Henrique explicou com paciência forçada que não havia escapatória legal. Marco havia sido meticuloso como sempre, antecipando cada tentativa de contestação. Ou Leonardo cumpria a exigência, ou perderia 50% de tudo que acabara de herdar. Naquela noite, sozinho no apartamento de cobertura que havia sido sua prisão dourada por tanto tempo, Leonardo fitou a cidade lá embaixo, através dos vidros blindados que o separavam do mundo real. São Paulo brilhava como um circuito eletrônico gigante, cada luz representando uma vida que ele nunca se preocupara em conhecer, uma história que jamais ouvira, uma dor que ignorara sistematicamente. Segurou o relógio de pulso do pai, um Patek Philippe antigo, que sempre esteve no braço de Marco, mas que, curiosamente, estava parado há anos. Talvez houvesse algo que ele precisasse entender sobre o tempo perdido. 2 semanas depois, Leonardo Ventreschi desapareceu do cenário, corporativo paulistano como um fantasma bem vestido. Oficialmente, estava em uma viagem de negócios prolongada pela Europa, negociando a aquisição de uma cadeia hoteleira suíça. Na realidade, dirigia pelas estradas sinuosas da Serra Gaúcha rumo ao Grand Rockia, um hotel de luxo isolado nas montanhas que havia sido uma das primeiras aquisições de seu pai, comprado décadas atrás de uma família tradicional falida que preferiu vender tudo a ver o patrimônio leiloado. O hotel surgia na neblina da manhã como um castelo de pedra extraído de algum conto gótico, imponente e melancólico, com suas torres pontiagudas cortando o céu cinzento, e janelas que pareciam olhos cansados, observando a estrada serpenteante. Leonardo estacionou o Civic usado que havia comprado com dinheiro vivo e respirou fundo o ar rarefeito da montanha. Por 3 meses, ele seria Léo Santos, funcionário da manutenção, um homem comum com um passado inventado e um futuro incerto. Guardou no bolso da camisa xadrez barata o relógio quebrado do pai, ajustou a mochila surrada nos ombros e caminhou até a entrada de serviço. Era estranho ver o Grand Rockia daquele ângulo, pelos corredores estreitos, onde funcionários apressados carregavam bandejas e roupas de cama, onde o cheiro de produtos de limpeza substituía o aroma sutil de flores importadas que perfumava os salões principais. Este era o mundo invisível que sustentava o glamour que ele sempre conhecera. Dona Marta, a gerente de recursos humanos, era uma mulher de 50 anos, com cabelos grisalhos presos num coque rígido e olhos que pareciam capazes de detectar mentiras a quilômetros de distância. Ela examinou os documentos falsificados de Leonardo com a mesma atenção que um detetive examina evidências. Léo Santos, murmurou. 28 anos, experiência anterior em hotelaria em Porto Alegre. Por que quer trabalhar aqui no meio do nada? Leonardo havia ensaiado a resposta durante a viagem. Preciso de um tempo longe da cidade, senhora. Problemas pessoais.
A verdade disfarçada sempre funcionava melhor que mentiras elaboradas. Uma lição que aprendera observando Marco negociar contratos duvidosos com um sorriso no rosto. Problemas com mulher? Perguntou Dona Marta com a franqueza característica do interior. Leonardo assentiu, permitindo que ela criasse suas próprias conclusões. Bom, aqui você vai ter tempo para pensar. O trabalho é duro, mas honesto. Uniforme azul para manutenção, e horário das 6 da manhã às 4 da tarde. Folga aos domingos, sem faltas, sem atrasos, sem enrolação. Pode começar amanhã. O quarto que lhe foi designado ficava no subsolo, numa ala destinada aos funcionários que vinham de outras cidades. Era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário de metal e uma janela minúscula que dava para o estacionamento de serviço. Leonardo sentou na cama e olhou ao redor, tentando processar a realidade. Havia passado a vida inteira em suítes de hotel que custavam mais por noite do que aquele quarto custaria por um ano inteiro. Na primeira manhã, acordou com o barulho dos colegas se preparando para o trabalho. Vozes sussurrando para não acordar quem ainda dormia. Água correndo nos chuveiros coletivos, o som de botas pesadas no corredor de concreto. Leonardo vestiu o uniforme azul pela primeira vez e se olhou no espelho pequeno e embaçado. O homem que o fitava de volta era um estranho, alguém que poderia passar despercebido numa multidão. Exatamente o que seu pai havia planejado. Seu supervisor direto era Joaquim, um homem de 40 anos, com mãos calejadas e um sorriso fácil que contrastava com a dureza do trabalho. Então você é o Léo novo, disse, estendendo a mão numa cumprimento. Firme. Bem-vindo à equipe. Aqui todo mundo trabalha junto e ninguém é melhor que ninguém. Rico ou pobre, quando veste este uniforme, é igual. As primeiras semanas foram uma tortura silenciosa. Leonardo, acostumado a comandar com um gesto, agora recebia ordens sobre como trocar uma fechadura defeituosa ou desentupir um ralo. Suas mãos, que só conheciam o toque suave do couro italiano dos volantes de carros importados, agora ficavam ásperas de tanto manusear ferramentas e produtos químicos. Suas costas doíam de carregar equipamentos pesados pelos corredores infinitos do hotel. Mas algo estranho começou a acontecer. Os colegas de trabalho, que inicialmente o viam com desconfiança natural reservada aos forasteiros, começaram a aceitá-lo gradualmente. Riam de suas tentativas desajeitadas de consertar um chuveiro, ensinavam-lhe truques para economizar tempo e esforço, dividiam o café amargo da copa de funcionários durante os intervalos. Leonardo descobriu que existia uma camaradagem naquele mundo que ele jamais experimentara nos escritórios refrigerados de São Paulo. Você é meio esquisito, Léo, disse Carlos, um eletricista veterano que trabalhava no hotel há 15 anos, durante uma pausa para o almoço. Fala bonito demais, anda direito demais. Parece que está sempre esperando alguém te servir café. Os outros riram, mas sem malícia. Era apenas a observação honesta de quem conhece pessoas. Leonardo forçou um sorriso e deu de ombros. Minha mãe era professora. Sempre ficava no meu pé com a postura e o jeito de falar. Mais uma verdade pela metade. Sua mãe havia morrido quando ele tinha 12 anos, mas durante os poucos anos que conviveram, ela realmente insistia na boa educação como forma de se distinguir socialmente. Foi durante a terceira semana que ele a viu pela primeira vez. Clara, Montalvão apareceu no corredor da ala antiga do hotel como uma aparição etérea, empurrando um carrinho de limpeza com movimentos precisos e silenciosos. Leonardo estava consertando uma torneira que gotejava quando ela passou, e algo no modo como ela caminhava o fez levantar os olhos. Não era apenas a postura ereta ou a elegância natural dos gestos. Era algo mais profundo. Uma qualidade magnética que parecia destoar completamente do ambiente. Ela usava o mesmo uniforme cinza das outras faxineiras, mas nela parecia uma roupa emprestada, como se estivesse interpretando um papel numa peça teatral. O cabelo castanho estava preso num coque simples, mas alguns fios rebeldes emolduravam um rosto que Leonardo teve certeza de ter visto antes, talvez num sonho ou numa pintura antiga. Os olhos, quando ela os ergueu por um segundo na direção dele, eram de um verde profundo,
que lembrava florestas antigas, cheios de segredos e tristezas não contadas. Quem é aquela? Perguntou a Joaquim quando ela desapareceu numa curva do corredor. Clara. Trabalha na ala antiga, aquela parte que fica fechada para hóspedes. Chegou há uns 6 meses, meio misteriosa. Ninguém sabe muito sobre ela, nem de onde veio. Faz o trabalho dela direito, não incomoda ninguém, não participa das festinhas que a galera organiza. Joaquim baixou a voz. Entre nós, acho que ela está fugindo de alguma coisa. Ou de alguém. Mulher bonita daquele jeito não vira faxineira por escolha, se é que você me entende. Leonardo entendeu perfeitamente. E pela primeira vez desde que chegara ao Grand Roxia, sentiu uma curiosidade que não tinha nada a ver com cumprir a exigência do testamento do pai. Clara Montalvão carregava segredos como outras pessoas carregam, fotografias na carteira, sempre presentes, mas escondidos de olhares curiosos. Nos corredores silenciosos da ala antiga do Grand Roxia, onde a poeira dançava em feixes de luz filtrada por janelas embaçadas pelo tempo, ela movia-se com a precisão de quem aprendeu a existir sem fazer barulho, sem deixar rastros, sem despertar atenção desnecessária. A ala antiga era seu reino particular, um labirinto de quartos que já hospedaram autoridades e celebridades décadas atrás, agora abandonados como memórias inconvenientes. As paredes ainda guardavam vestígios de um luxo decadente. Papel de parede com estampas douradas descascando nas bordas, lustres de cristal cobertos por lençóis brancos como fantasmas suspensos, móveis de época protegidos por capas que os transformavam em esculturas misteriosas. Era ali que Clara encontrava paz. Entre os móveis silenciosos e as cortinas pesadas que filtravam a luz externa, ela podia baixar a guarda por alguns momentos, permitir que os ombros relaxassem, que a respiração se tornasse mais profunda. Cantarolava canções antigas enquanto lustrava espelhos emoldurados em prata, melodias que sua avó entoava nas tardes quentes de Olinda, quando Clara ainda acreditava que o mundo era um lugar onde sonhos se realizavam para meninas pobres, mas determinadas. Clara havia chegado ao Grand Roxia numa noite de chuva torrencial, 6 meses atrás, dirigindo um Fiat Uno amarelo que mais parecia uma ambulância de tão barulhento. Trazia apenas uma mala pequena e uma determinação férrea de desaparecer completamente da vida que conhecera até então. Dona Marta a contratou na mesma noite, mais por compaixão que por necessidade. Havia algo no olhar daquela mulher jovem que falava de desespero elegante, de quem havia perdido tudo, mas se recusava a perder a dignidade. O que ninguém no hotel sabia era que Clara Montalvão havia sido até poucos meses antes Clara Mendonça, Albuquerque, herdeira de uma das famílias mais tradicionais de Pernambuco. Crescera entre aulas de piano e francês, bailes de debutante e jantares onde se decidia o futuro político do Estado. Seu pai, Coronel Augusto Albuquerque, comandava um império de açúcar e política que se estendia do agreste ao litoral. E Clara era sua joia mais preciosa e sua moeda de troca mais valiosa. Aos 22 anos, Clara descobriu que havia sido prometida em casamento a Marcelo Ferreira Santos, um empresário 40 anos mais velho, dono de uma fortuna construída sobre investimentos questionáveis e conexões políticas perigosas. O acordo havia sido selado entre seu pai e Marcelo numa mesa de pôquer, numa noite em que as apostas subiram além do dinheiro e chegaram às filhas. Clara seria entregue como pagamento de uma dívida de jogo que arruinaria a família se não fosse quitada. É pelo bem de todos nós, Clara, disse seu pai na manhã em que anunciou o noivado forçado. Marcelo é um homem influente. Você terá tudo o que uma mulher pode desejar. Mas Clara viu nos olhos do pai não amor paternal, e sim o alívio de quem encontrou uma saída para problemas que havia criado com a própria ganância. E nos olhos de Marcelo, quando ele veio jantar na casa dos Albuquerque para conhecer melhor a noiva, Clara viu algo que a fez tremer por dentro, a fome de um predador que finalmente havia capturado a presa. A fuga aconteceu na véspera do casamento. Enquanto a casa fervilhava com os preparativos finais, floristas organizando arranjos de orquídeas brancas e camareiros ajustando as mesas do salão principal, Clara simplesmente desapareceu.
Deixou para trás o vestido de noiva, que custara mais que muitas famílias ganham em um ano. As joias da família que seriam sua herança, os diplomas universitários que atestavam sua educação refinada. Levou apenas o dinheiro que conseguiu reunir vendendo discretamente algumas peças menos vistosas de sua coleção pessoal. Durante meses, Marcelo a procurou obsessivamente. Contratou detetives particulares, ofereceu recompensas, usou contatos em todo o país. Para ele, Clara não era apenas uma noiva perdida. Era uma questão de orgulho ferido e propriedade não reclamada. Um homem como ele não aceitava ser abandonado por uma mulher, especialmente uma que ele considerava já sua por direito adquirido. No Gran Roxia, Clara construiu uma nova identidade baseada no anonimato. Acordava antes do amanhecer, tomava café sozinha na copa de funcionários, enquanto os outros ainda dormiam. Começava o trabalho quando os corredores ainda estavam mergulhados na penumbra matinal. Evitava conversas longas, recusava educadamente os convites para as confraternizações que os colegas organizavam nos fins de semana. Mantinha-se sempre cortês, mas distante. Mas havia algo em Clara que não conseguia ser completamente suprimido. Não importa quão simples fosse a roupa que usava ou quão menial fosse o trabalho que executava. Era a forma como segurava uma vassoura, com a mesma elegância com que já havia segurado leques em bailes da alta sociedade. Era o modo como pronunciava certas palavras, revelando uma educação que não podia ser disfarçada completamente. Era o jeito como seus olhos se iluminavam quando encontrava algum objeto bonito perdido na ala antiga. Um vaso de porcelana esquecido numa prateleira, uma miniatura emoldurada caída atrás de um móvel, como se reconhecesse em cada peça algo de um mundo que havia sido seu. E foi exatamente essa qualidade indefinível que chamou a atenção de Leonardo quando ele a viu pela primeira vez. Havia crescido cercado de pessoas que tentavam parecer mais refinadas do que eram e desenvolvera um instinto aguçado para detectar a autenticidade. Em Clara, viu imediatamente que a simplicidade era uma máscara, não uma condição natural. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro, Leonardo começou a procurar desculpas para trabalhar perto da ala antiga. Inventava problemas inexistentes com a tubulação daquela seção. Oferecia-se para trocar lâmpadas queimadas que funcionavam perfeitamente. Encontrava razões elaboradas para passar pelos corredores onde Clara trabalhava. Ela percebia, claro, uma mulher que havia passado meses olhando por cima do ombro, atenta a qualquer sinal de perigo, desenvolvera um radar aguçado para detectar quando estava sendo observada. Nos primeiros encontros casuais, Clara o tratava com a mesma cortesia, fria que dispensava a todos os colegas. Um cumprimento educado, um sorriso rápido que não chegava aos olhos. Uma conversa que durava o estritamente necessário antes que ela encontrasse uma desculpa para se afastar. Mas Leonardo notou pequenos detalhes que traíam sua curiosidade. A forma como ela demorava, uns segundos a mais para responder quando ele fazia alguma pergunta, como se estivesse cuidadosamente escolhendo as palavras. O jeito como desviava o olhar não por desinteresse, mas por excesso de interesse, que precisava ser controlado. Uma tarde, Leonardo a encontrou na biblioteca abandonada da ala antiga, um cômodo que provavelmente não recebia visitantes há anos. Clara estava parada diante de uma estante alta, na ponta dos pés, tentando alcançar um livro que estava quase no topo. Ela usava um vestido simples sob o avental de trabalho, e a posição revelava a curva delicada do pescoço, a linha elegante dos braços estendidos. "Posso ajudar?" ofereceu Leonardo, aproximando-se sem fazer barulho. Clara se sobressaltou, quase perdendo o equilíbrio. Por um momento, seus olhos se encontraram, e Leonardo viu algo que ela normalmente mantinha bem escondido. Vulnerabilidade pura, como se tivesse sido flagrada num momento íntimo, mas a máscara voltou rapidamente ao lugar. "Não precisa, obrigada. Só estava verificando se há umidade nos livros desta prateleira." A mentira era óbvia, mas educada. Leonardo sorriu. "Claro, a umidade é um problema sério para livros antigos."
Ele alcançou facilmente o volume que ela tentava pegar, um exemplar de Dom Casmurro, com a capa desgastada pelo tempo. Este aqui parece especialmente vulnerável à umidade. Clara corou levemente. Machado de Assis sempre foi resistente ao tempo, respondeu sem pensar, revelando uma familiaridade com literatura que não combinava com sua suposta função. Foi a primeira rachadura na armadura de Clara Montalvão, e Leonardo, mesmo sem saber quem ela realmente era, sentiu que havia encontrado algo que valia mais que todos os impérios que jamais herdaria. Os dias seguintes ao encontro na biblioteca criaram uma dança silenciosa entre Leonardo e Clara, um jogo sutil de aproximações e recuos que nenhum dos dois admitia estar jogando. Leonardo descobriu que Clara tinha horários precisos. Chegava sempre 15 minutos antes do expediente oficial, almoçava sozinha às 11h30 quando o refeitório ainda estava vazio, e terminava o trabalho exatamente no horário, sem um minuto a mais ou a menos. Era uma rotina militar que falava de alguém acostumado à disciplina rígida ou à necessidade de se manter invisível. Ele começou a ajustar seus próprios horários aos dela, não de forma óbvia, mas com a sutileza de quem aprendeu a negociar contratos milionários, observando o comportamento dos adversários. Chegava um pouco mais cedo, estendia o horário de almoço, encontrava tarefas que precisavam ser feitas exatamente nos lugares por onde Clara passaria. Era um comportamento que o surpreendia. Nunca havia precisado se esforçar para chamar a atenção de uma mulher. No mundo onde crescera, seu sobrenome já era uma apresentação suficiente. Clara, por sua vez, começou a notar os padrões. Havia passado os últimos meses hipervigilante, catalogando mentalmente os hábitos de cada pessoa ao seu redor como medida de segurança, e as mudanças no comportamento de Léo não passaram despercebidas. O que a intrigava não era apenas o interesse que ele demonstrava. Homens sempre demonstravam interesse. Era algo com que havia aprendido a lidar desde a adolescência. O que a perturbava era o jeito como ele a olhava, como se estivesse tentando decifrar um enigma complexo, não simplesmente admirando uma mulher bonita. A segunda conversa real aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando Clara estava organizando os suprimentos de limpeza numa despensa estreita e Leonardo apareceu na porta, carregando uma caixa de lâmpadas. "Com licença", disse ele, hesitando na entrada. "Preciso guardar estas lâmpadas aqui." Clara se afastou para dar passagem, mas o espaço era pequeno demais, e eles acabaram ficando próximos o suficiente para que Leonardo sentisse o perfume sutil que ela usava. Algo discreto que lembrava flores silvestres, completamente diferente dos perfumes caros e marcantes que as mulheres do seu círculo social preferiam. "Você não é daqui da região", disse Clara de repente, enquanto organizava frascos de desinfetante numa prateleira. Leonardo quase derrubou a caixa de lâmpadas. "Como sabe?" Seu sotaque é de São Paulo, mas não da periferia. E suas mãos... Ela olhou rapidamente para as mãos dele que seguravam a caixa. São mãos de quem não trabalhou com ferramentas a vida inteira. Ainda tem marca do anel que tirou recentemente. Era verdade. Leonardo havia removido o anel com o brasão da família antes de vir para o hotel, mas a marca mais clara na pele ainda era visível. Clara tinha um olho clínico impressionante para detalhes, fruto talvez dos anos vivendo numa família onde saber ler pessoas podia ser questão de sobrevivência política. "E você?", perguntou Leonardo, recuperando o equilíbrio. "Também não é daqui." Clara fechou a tampa de um frasco com mais força que o necessário. "O que faz pensar isso?" "O jeito como você fala sobre os livros. Como se conhecesse bibliotecas de verdade, não apenas prateleiras em casas comuns. E ontem você estava cantarolando uma música que uma pessoa que conheci costumava tocar no piano. Não é o tipo de música que se aprende no rádio." Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um processando o quanto haviam revelado sem intenção. Clara terminou de organizar os produtos e se virou para sair, mas Leonardo bloqueou suavemente a passagem com o braço. "Não vou perguntar de onde você veio ou por que está aqui", disse ele baixando a voz. "Só
Se quiser conversar alguma vez sobre livros ou música ou qualquer coisa que não seja trabalho, eu gostaria. Clara o estudou com atenção, procurando sinais de falsidade ou segundas intenções. O que viu foi algo inesperado. Solidão genuína. Havia nos olhos de Léo uma carência que ela reconhecia, porque via a mesma coisa no espelho todas as manhãs. Por que eu faria isso? Perguntou ela, mas sem hostilidade. Porque às vezes é bom lembrar que somos mais do que nossos uniformes e nossas obrigações. E por quê? Ele hesitou, procurando as palavras certas. Porque tenho a impressão de que você também está tentando esquecer alguma coisa, e talvez seja mais fácil esquecer quando se tem companhia. Foi uma observação arriscada, que poderia tê-la feito recuar definitivamente. Mas Clara surpreendeu a si mesma respondendo: "A biblioteca da ala antiga. Amanhã, depois do expediente, por 15 minutos. 15 minutos se tornaram meia hora. Meia hora se tornou 1 hora. Em 3 semanas, eles estabeleceram um ritual. Encontravam-se na biblioteca abandonada todas as tardes, sempre depois que o movimento do hotel diminuía. Clara trazia chá em uma garrafa térmica, que mantinha escondida em seu armário. Leonardo contribuía com biscoitos que comprava na cidade durante suas folgas. Conversavam sobre livros, principalmente. Clara conhecia literatura clássica com a profundidade de quem havia tido professores particulares e tempo livre para ler por prazer. Leonardo descobriu que gostava de discutir ideias abstratas, algo que nunca havia feito nos jantares de negócios onde crescera. Ele falava sobre filosofia, com a paixão de quem havia estudado o assunto por obrigação, mas descobriu tardiamente o prazer intelectual que isso proporcionava. Mas também conversavam sobre coisas menores, mais íntimas. Clara contou que sentia falta de cuidar de um jardim, algo que fazia na casa onde crescera. Leonardo admitiu que nunca havia aprendido a cozinhar e sobrevivia à base de comida congelada quando não estava em restaurantes. Ela riu. Foi a primeira vez que ele a viu rir de verdade, um som baixo e musical que ecoou entre as estantes empoeiradas como uma promessa de felicidade. Você deveria aprender, disse ela. Cozinhar é libertador. É criar algo do nada. Alimentar pessoas que você gosta. É um dos poucos atos verdadeiramente generosos que existem. Você poderia me ensinar, sugeriu Leonardo, tentando soar casual. Clara ficou séria imediatamente. Não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Porque... Ela hesitou, brincando com a alça da garrafa térmica. Porque estou tentando não me envolver com ninguém. É mais seguro assim. Seguro para quem? Para todos. Era sempre assim. Momentos de intimidade crescente, seguidos de recuos súbitos, como se Clara tivesse um alarme interno, que disparava sempre que a conversa se tornava pessoal demais. Leonardo aprendeu a respeitar esses limites, mas também aprendeu a memorizá-los, a mapear as áreas onde ela se sentia confortável e aquelas que eram território proibido. O que ele não sabia era que Clara estava lutando uma batalha interna, todas as noites. Deitada na cama estreita do quarto de funcionários que dividia com uma camareira silenciosa, ficava olhando o teto e se perguntando se estava sendo imprudente. Léo despertava nela algo que havia decidido enterrar para sempre. O desejo de confiar em alguém, de baixar a guarda, de ser vista e aceita por quem realmente era. Mas Clara sabia que homens como Léo, educados, charmosos, aparentemente gentis, podiam ser os mais perigosos de todos. Marcelo também havia sido gentil no início, antes que o casamento fosse anunciado, e ele passasse a tratá-la como propriedade adquirida. E havia algo em Léo que não se encaixava perfeitamente na história que ele contava sobre si mesmo. O jeito como às vezes esquecia de usar gírias dos trabalhadores braçais, como se estivesse representando um papel. A forma como seus olhos se moviam quando ele mentia sobre seu passado, sempre para a esquerda, como se estivesse acessando uma memória construída não vivida. Uma noite, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Foi até a recepção do hotel depois da meia-noite, quando apenas o segurança noturno estava de plantão, e pediu para usar o computador por alguns minutos. Emergência familiar,
mentiu, e o segurança, que gostava dela, permitiu. Clara digitou Léo Santos Porto Alegre no Google e esperou. Os resultados foram poucos e vagos. Algumas páginas de redes sociais com perfis incompletos, nada que confirmasse a história que ele havia contado. Então tentou uma busca diferente. Funcionário manutenção Grand Roxia, combinado com outras. Palavras-chave. Foi assim que encontrou uma foto antiga do hotel, de uma matéria de jornal sobre turismo na Serra Gaúcha. Na foto, tirada 2 anos antes, aparecia um grupo de funcionários posando na frente do prédio principal. Clara reconheceu vários rostos. Joaquim, Dona Marta, Carlos. Mas Léo não estava ali. Se ele realmente trabalhava com manutenção há anos, como havia sugerido, deveria aparecer numa foto oficial como aquela. Clara desligou o computador com as mãos tremendo. Léo Santos era uma mentira. A questão agora era descobrir que verdade se escondia por trás da farsa e se essa verdade representava o tipo de perigo do qual ela havia passado os últimos meses fugindo. A mudança no comportamento de Clara foi sutil, mas Leonardo a percebeu imediatamente. Ela continuou aparecendo nos encontros da biblioteca, mas havia uma tensão nova em seus ombros, uma forma diferente de olhá-lo, não mais com a curiosidade cautelosa de quem está conhecendo alguém, mas com o exame minucioso de quem está avaliando uma ameaça potencial. As conversas ficaram mais superficiais, pontuadas por silêncios carregados de perguntas não feitas. Leonardo tentou ignorar a mudança inicialmente, atribuindo-a aos altos e baixos naturais de quem carregava segredos pesados, mas quando Clara começou a encontrar desculpas para encerrar os encontros mais cedo, dor de cabeça, trabalho extra, compromissos vagos, ele soube que algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Foi numa tarde de sexta-feira, quando uma tempestade súbita transformou o céu da serra numa cortina cinzenta de chuva torrencial, que tudo veio à tona. Leonardo havia terminado o trabalho mais cedo devido ao clima e decidiu procurar Clara na ala antiga. Encontrou-a na biblioteca, mas ela não estava sozinha. Havia espalhado sobre uma das mesas empoeiradas uma coleção de papéis, recortes de jornal, impressões de páginas da internet, algumas fotografias antigas. Quando ela o viu na porta, não tentou esconder o que estava fazendo. Em vez disso, ergueu uma das fotografias. Uma imagem em preto e branco que Leonardo reconheceu imediatamente. Era uma foto oficial da diretoria da Ventreschi Incorporações, tirada 5 anos antes. Seu pai estava no centro, cercado por outros executivos, e Leonardo aparecia ao lado direito, mais jovem, usando um terno que custava mais que o salário anual de qualquer funcionário do hotel. "Você vai me explicar quem realmente é", disse Clara, com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. "Ou prefere que eu descubra sozinha?" Leonardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Durante semanas, havia se permitido acreditar que podia ser apenas Léo Santos, um homem comum que trabalhava com as mãos e conversava sobre livros com uma mulher misteriosa numa biblioteca abandonada. A fantasia havia sido tão sedutora que ele quase conseguira esquecer que era temporária. "Como descobriu?", perguntou ele, fechando a porta da biblioteca atrás de si. "Você realmente quer saber?" Clara organizou os papéis numa pilha ordenada, cada movimento controlado e preciso. "Posso começar pelo jeito como você segura uma chave de fenda, como se fosse um objeto alienígena, ou pela forma como você se refere às pessoas que trabalham aqui, sempre com um distanciamento sutil, como se fossem uma espécie diferente da sua. Ou talvez pelo fato de você não aparecer em nenhuma foto oficial do hotel dos últimos 3 anos. Leonardo se aproximou da mesa, mas Clara recuou um passo, mantendo distância entre eles. "Mas o que realmente me convenceu", continuou ela, "foi encontrar esta foto numa matéria sobre os jovens bilionários do Brasil. Leonardo Ventreschi, 30 anos, herdeiro do império de construção civil mais poderoso do país. Presidente da empresa desde a morte misteriosa do pai, 7 meses atrás." "A morte do meu pai não foi misteriosa", disse Leonardo automaticamente. "Foi infarto." "Claro que foi." Clara pegou outro papel da pilha.
Mas é interessante como você desapareceu da mídia especializada exatamente na época em que Léo Santos começou a trabalhar aqui. Coincidência fascinante. Leonardo puxou uma cadeira e se sentou pesadamente. O peso da mentira que havia construído durante meses desabou sobre seus ombros como uma avalanche. Você não entende, começou ele. Eu não escolhi estar aqui, por diversão ou para enganar ninguém. É uma exigência do testamento do meu pai. 3 meses vivendo como funcionário comum ou perco metade da herança. Clara riu, mas era um som sem humor. Ah, que romântico! O príncipe disfarçado de plebeu para aprender lições de vida. E eu sou o que nessa história? A princesa camponesa que vai te ensinar sobre o amor verdadeiro? Não é assim. Não? Clara se inclinou sobre a mesa, apoiando as mãos na superfície empoeirada. Então me diga, Leonardo Ventreschi, o que exatamente você pretende fazer quando os 3 meses acabarem? Voltar para sua cobertura em São Paulo e contar para seus amigos bilionários como foi interessante brincar de pobre por um tempo? A pergunta atingiu Leonardo como um soco no estômago porque ele não tinha resposta. Durante as semanas de convivência com Clara, havia evitado cuidadosamente pensar no que aconteceria quando o prazo do testamento terminasse. Era como se o mundo real tivesse sido suspenso, permitindo que ele vivesse numa bolha onde podia ser apenas um homem apaixonado por uma mulher extraordinária. Eu me apaixonei por você, disse ele, e as palavras saíram com mais desespero do que havia pretendido. Você se apaixonou por uma fantasia, respondeu Clara, endireitando-se, por uma faxineira misteriosa que fazia seus encontros clandestinos parecerem uma aventura romântica. Você não sabe nada sobre quem eu realmente sou. Então, me conte. Por quê? Para que você possa decidir se sou digna do seu interesse. Para que possa me avaliar como uma possível aquisição para sua coleção de experiências autênticas. Leonardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é injusto e você sabe. Injusto? Clara juntou os papéis numa pilha e os guardou numa pasta. Sabe o que é injusto? É descobrir que o homem com quem você começou a se importar mentiu sobre literalmente tudo desde o primeiro dia. É perceber que cada conversa, cada momento de intimidade, cada vez que você baixou a guarda, foi baseado numa farsa elaborada. Não foi uma farsa, insistiu Leonardo. Eu menti sobre quem sou, mas tudo o que senti por você foi real. Cada palavra que trocamos, cada palavra? Clara o interrompeu. Incluindo as histórias sobre sua infância humilde, sobre trabalhar desde jovem para ajudar a família, sobre não ter dinheiro para estudar numa universidade boa. Leonardo ficou em silêncio. Todas aquelas histórias haviam sido inventadas para sustentar sua identidade falsa, pequenas mentiras tecidas para criar um passado coerente para Léo Santos. É o que pensei, disse Clara, dirigindo-se para a porta. Clara, espere. Leonardo a seguiu. Você tem razão de estar furiosa, mas me dê uma chance de explicar. Ela parou na porta e se virou. Por um momento, Leonardo viu não raiva em seus olhos, mas uma tristeza profunda que o fez lembrar da primeira vez que a havia visto chorando. Sozinha. Sabe qual é a parte mais triste disso tudo, Leonardo? Disse ela suavemente. É que eu também estava mentindo. Cada história que contei sobre mim, cada detalhe da minha vida que dividi com você, tudo mentira. A diferença é que minhas mentiras eram para me proteger. As suas eram por diversão. Antes que Leonardo pudesse responder, Clara havia desaparecido no corredor escuro, deixando-o sozinho na biblioteca, com o eco de suas próprias mentiras reverberando entre as estantes empoeiradas. Naquela noite, Leonardo bateu na porta do quarto de Dizenmaids, Clara no andar dos funcionários. A mulher que dividia o quarto com ela, uma camareira tímida chamada Sônia, abriu a porta e disse que Clara havia saído mais cedo, sem explicar para onde ia ou quando voltaria. Leonardo esperou no saguão até de madrugada, mas ela não apareceu. Na manhã seguinte, Dona Marta convocou Leonardo para uma conversa em sua sala. Sobre a mesa, havia uma carta de demissão manuscrita e uma chave, a chave do quarto de Clara. Ela pediu para entregar isto a você,
disse Dona Marta, estendendo um envelope lacrado, e pediu para eu te dizer que está quite com todas as obrigações trabalhistas. Partiu durante a madrugada. Leonardo abriu o envelope com mãos tremendo. Dentro havia apenas uma linha, escrita com a caligrafia elegante que ele havia aprendido a reconhecer. Obrigada por confirmar o que eu já sabia. Agora posso ir embora. Pela primeira vez desde a morte do pai, Leonardo Ventreschi chorou. Não pelas lágrimas controladas e adequadas de um funeral público, mas com o desespero bruto de quem acabara de perder algo que não sabia que podia possuir. E enquanto chorava, sozinho no quarto de hotel que havia se tornado sua prisão, percebeu que aprender a ser um homem comum havia custado muito mais do que ele imaginara. Havia custado a única pessoa que o fazia sentir-se verdadeiramente humano. Leonardo passou os 2 meses seguintes no Grand Hockia como um fantasma de si mesmo. Continuou executando suas tarefas de manutenção com eficiência mecânica, mas os colegas notaram a mudança. O homem que havia começado a se integrar ao grupo, que ria das piadas durante os intervalos e participava das conversas sobre futebol, havia se transformado numa presença silenciosa e distante. Joaquim tentou algumas vezes puxar conversa, mas Leonardo respondia com monossílabos educados que desencorajavam qualquer tentativa de intimidade. As noites eram as piores. Leonardo caminhava pelos corredores vazios do hotel como um condenado, sempre esperando ver Clara surgir numa curva, sempre decepcionado quando encontrava apenas sombras e o eco de seus próprios passos. Visitava a biblioteca abandonada todas as noites, sentando-se na mesma cadeira, onde haviam compartilhado conversas que agora pareciam pertencer a outra vida. O cheiro sutil do perfume dela ainda persistia entre as estantes empoeiradas. Uma lembrança fantasmagórica que o torturava e consolava ao mesmo tempo. Durante o dia, tentava se distrair procurando pistas sobre o paradeiro de Clara. Discretamente, perguntou aos funcionários mais antigos se sabiam de onde ela havia vindo, se tinha família na região, se havia mencionado algum lugar para onde poderia ir. As respostas eram frustrantes na sua uniformidade. Ninguém sabia nada sobre Clara, além do fato de que havia chegado numa noite chuvosa e partido da mesma forma silenciosa. Foi Dona Marta quem, inadvertidamente, forneceu a primeira pista real. Numa conversa casual sobre a dificuldade de encontrar funcionários confiáveis, ela mencionou que Clara havia apresentado documentos impecáveis no dia da contratação, mas havia algo no endereço que não batia. Dizia que vinha de Porto Alegre, mas o sotaque era de mais longe, do Nordeste, talvez. E as referências profissionais, quando liguei para verificar, eram todas de empresas que haviam fechado recentemente. Conveniente demais, se você me pergunta. Essa informação deu a Leonardo uma direção para suas buscas. Começou a investigar discretamente, usando os recursos limitados de que dispunha no hotel. Pediu emprestado o computador da recepção durante seus horários de folga, alegando necessidade de resolver questões bancárias. Passou horas navegando por sites de busca, redes sociais, registros públicos, procurando qualquer rastro de uma Clara Montalvão que pudesse ser a mulher que conhecera. Foi numa dessas sessões de busca que Leonardo descobriu algo que o deixou gelado. Numa página social de Recife, encontrou uma foto antiga de um evento beneficente, um baile de gala para arrecadar fundos para um hospital infantil. Na foto, entre dezenas de pessoas elegantemente vestidas, reconheceu instantaneamente o rosto de Clara, mas ela não estava identificada como Clara Montalvão. A legenda dizia: Clara Mendonça Albuquerque, filha do coronel Augusto Albuquerque, com o noivo Marcelo Ferreira Santos, durante o baile beneficente da Fundação Esperança. Leonardo ampliou a imagem no computador até conseguir ver claramente os detalhes. Clara usava um vestido de gala azul marinho que realçava seus olhos verdes, cabelos elaboradamente penteados, joias que provavelmente custavam mais que o salário anual de todos os funcionários do hotel juntos. Ao seu lado, um homem de cerca de 50 anos a abraçava possessivamente pela cintura, sorrindo para a câmera com a confiança de quem acabara de adquirir algo valioso.
Mas o que mais perturbou Leonardo foi a expressão no rosto de Clara na foto. Não havia felicidade ali. Apenas uma máscara de cortesia social que ele agora reconhecia. A mesma expressão que ela usava quando queria manter distância emocional. Era o rosto de uma mulher que estava representando um papel, não vivendo. Um momento genuíno de felicidade. Leonardo copiou o nome Marcelo Ferreira Santos e começou uma nova busca. O que encontrou o fez entender por que Clara havia fugido. Marcelo não era apenas um empresário rico, era um homem com conexões perigosas, investigado múltiplas vezes por lavagem de dinheiro e associação com organizações criminosas. Havia artigos de jornal sobre suas práticas comerciais questionáveis, processos judiciais que misteriosamente desapareciam dos tribunais, testemunhas que mudavam de depoimento ou simplesmente desapareciam. E havia algo mais perturbador. Marcelo Ferreira Santos havia investido pesadamente na Ventreschi Incorporações durante os últimos anos de vida de Marco Ventreschi. Leonardo encontrou documentos públicos que confirmavam empréstimos milionários, parcerias em projetos de construção, sociedades que conectavam os dois homens de formas que Leonardo nunca havia suspeitado. A descoberta o atingiu como um raio. Clara não havia fugido apenas de um casamento arranjado. Havia fugido de um homem que tinha ligações diretas com a família de Leonardo. Por mais que ela pudesse não saber da identidade real dele quando se conheceram, a conexão entre os dois mundos dos quais tentavam escapar era real e perigosa. Leonardo fechou o computador com as mãos tremendo. Finalmente entendia por que Clara havia partido tão abruptamente após descobrir quem ele realmente era. Não, havia sido apenas raiva pela mentira. Havia sido o terror de descobrir que o homem por quem estava se apaixonando era filho do sócio comercial do homem de quem estava fugindo. Naquela noite, Leonardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para Dr. Henrique Sampaio de um telefone público na cidade mais próxima, onde sabia que a ligação não poderia ser rastreada até ele. Preciso de informações sobre todos os negócios que meu pai fez com Marcelo Ferreira Santos. Disse sem preâmbulos quando o advogado atendeu. Leonardo, onde você está? O conselho administrativo está em pânico. Há rumores de que você... Responda a minha pergunta, Henrique. É urgente. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Marcelo Ferreira Santos financiou várias operações da empresa nos últimos 5 anos. Empréstimos, parcerias, algumas sociedades offshore. Por que quer saber? Ele ainda tem influência sobre a empresa? Considerável. Na verdade, com sua ausência prolongada, ele tem pressionado o conselho para acelerar certos processos decisórios. Há uma reunião marcada para a próxima semana, onde se discutirá sua sucessão, considerando que você desapareceu. Leonardo sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de sucessão? Se você não retornar e assumir oficialmente a presidência até o final do mês, o conselho pode votar por sua substituição temporária. E Marcelo, como um dos principais credores, teria voz significativa nessa decisão. E se eu voltar? Agora? Ainda seria complicado. Sua ausência inexplicada gerou instabilidade. Alguns membros do conselho questionam sua capacidade de liderança. Seria uma batalha difícil recuperar o controle total. Leonardo desligou o telefone sem se despedir. A armadilha estava se fechando ao seu redor, e ele finalmente compreendeu a complexidade do jogo que seu pai havia montado. O testamento não era apenas sobre aprender humildade. Era sobre forçá-lo a escolher entre o império e algo mais valioso. Marco havia previsto que Leonardo encontraria algo no Grand Roxia que mudaria sua perspectiva, e havia arquitetado a situação de forma que essa escolha se tornasse inevitável. Mas havia uma variável que nem Marco nem Leonardo haviam previsto. Clara estava em perigo real, e o homem que a ameaçava tinha poder para destruir tudo que Leonardo havia herdado. Pela primeira vez desde que chegara ao hotel, Leonardo sentiu-se verdadeiramente sozinho. Clara havia desaparecido. Seu império estava sendo ameaçado por dentro, e ele estava preso numa montanha, vestindo um uniforme azul, sem nenhum dos recursos que sempre havia considerado garantidos. Mas também, pela primeira vez em sua vida,
Leonardo sabia exatamente pelo que valia a pena lutar. Não era pela empresa ou pela herança, ou pelo poder que sempre havia conhecido. Era por uma mulher de olhos verdes que lhe havia ensinado que existia algo mais valioso que todos os impérios do mundo, a possibilidade de ser amado pelo que realmente era, não pelo que possuía. A questão agora era se ainda havia tempo de salvá-la, e se ele estava disposto a sacrificar tudo para tentar. A decisão de Leonardo de abandonar o Grand Roxia antes do prazo estabelecido pelo testamento foi tomada numa manhã de segunda-feira, quando acordou com a certeza cristalina de que 3 meses de penitência autoimposta não valiam uma vida inteira de arrependimento. Guardou suas poucas posses numa mochila surrada, deixou o uniforme azul cuidadosamente dobrado sobre a cama estreita e escreveu uma carta de demissão mentindo sobre uma emergência familiar. Dona Marta recebeu a notícia com surpresa, mas sem questionamentos. Funcionários temporários sempre tinham histórias complicadas. Durante a viagem de volta a São Paulo, dirigindo o Civic usado pelas estradas sinuosas da Serra, Leonardo elaborou um plano que era ao mesmo tempo simples e desesperado. Usaria todos os recursos à sua disposição para encontrar Clara, mesmo que isso significasse confrontar diretamente Marcelo Ferreira Santos e expor as conexões perigosas entre suas famílias. Se fosse necessário destruir o Império Ventreschi para protegê-la, ele estava preparado para esse sacrifício. Mas quando chegou ao apartamento de cobertura em São Paulo, encontrou uma surpresa que mudou completamente seus cálculos. Giovanna Ferrante estava sentada em sua sala de estar, folheando uma revista de decoração como se fosse a dona da casa. Estava impecavelmente vestida em um conjunto de linho bege que provavelmente custava mais que o salário mensal de um funcionário do Grand Roxia. Cabelos loiros perfeitamente arrumados em ondas suaves que emolduravam um rosto que havia sido capa de revista antes de ela decidir se dedicar aos negócios da família. Finalmente, disse ela sem levantar os olhos da revista. Estava começando a pensar que você havia fugido para sempre dessa responsabilidade inconveniente de administrar bilhões de reais. Leonardo deixou a mochila cair no chão de mármore com um som surdo. Como entrou aqui? Seu porteiro me conhece há anos, querido. Além do mais, tecnicamente falando, ainda somos noivos. Giovanna finalmente o olhou, examinando-o da cabeça aos pés com uma expressão que misturava diversão e desaprovação. Meu Deus, você está horrível. Que tipo de férias foram essas que te deixaram com aparência de operário? Não somos noivos, Giovanna. Nunca fomos, na verdade. Nossos pais fizeram um acordo comercial e nos usaram como garantia, mas isso não significa... Não significa o quê? Giovanna se levantou graciosamente, alisando o tecido do conjunto com movimentos calculados. Que temos obrigações mútuas, que nossas famílias construíram impérios baseados em alianças estratégicas, que você não pode simplesmente desaparecer por meses e esperar que o mundo continue girando como se nada tivesse acontecido. Leonardo serviu-se de um uísque do bar que não tocava há meses. O líquido âmbar queimou sua garganta, mas o ajudou a organizar os pensamentos. O que você quer, Giovanna? Quero que você pare de brincar de esconde-esconde e assuma as responsabilidades que herdou. O conselho administrativo está em pânico, os investidores estão nervosos, e há rumores no mercado de que a Ventreschi Incorporações está enfrentando problemas de liderança. Ela se aproximou, deixando no ar um rastro de perfume francês caro. Além disso, Marcelo Ferreira Santos tem feito perguntas muito inconvenientes sobre sua capacidade de honrar os compromissos assumidos por seu pai. O nome de Marcelo fez Leonardo se enrijecer. Que tipo de perguntas? O tipo que homens como ele fazem quando detectam fraqueza. Giovanna se serviu de uma taça de vinho branco que havia deixado na mesa de centro, como se fosse uma anfitriã, recebendo um convidado em sua própria casa. Ele tem sugerido ao conselho que talvez seja necessário uma intervenção externa para estabilizar a empresa, e, naturalmente, ele se ofereceu para assumir essa responsabilidade. Leonardo sentiu o estômago se revirar. Ele não pode fazer isso. Pode sim, se conseguir provar que você é incompetente
ou incapaz de cumprir as obrigações estabelecidas pelo testamento de seu pai. E sua ausência misteriosa dos últimos meses forneceu exatamente a munição que ele precisava. Giovanna tomou um gole do vinho, observando Leonardo por cima da borda da taça. A menos, é claro, que você retorne agora. Case comigo como estava planejado e demonstre ao mercado que a liderança da Ventresque está sólida e estável. Nunca vai acontecer. Não? Giovanna sorriu, mas era uma expressão fria que não chegava aos olhos. Então talvez você se interesse em saber sobre a pesquisa que Marcelo encomendou sobre uma certa Clara Mendonça Albuquerque, também conhecida como Clara Montalvão. Leonardo deixou o copo de uísque cair. O vidro se estilhaçou contra o chão de mármore, espalhando fragmentos brilhantes e o líquido dourado numa poça irregular. Ah, agora tenho sua atenção, disse Giovanna com satisfação. Marcelo me contou uma história fascinante sobre uma noiva fugitiva, que ele tem procurado há meses. Aparentemente, ela se escondeu num hotel de montanha, onde conheceu um funcionário misterioso que a ajudou a se sentir segura novamente. Que romântico, não acha? Leonardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como descobrimos? Marcelo tem recursos consideráveis, Leonardo. Detetives particulares, contatos em hotéis por todo o país, acesso a registros que pessoas comuns nem imaginam que existem. Giovanna caminhou até a janela panorâmica que dava vista para a cidade. Levou tempo, mas eventualmente alguém reconheceu. Uma foto de Clara numa cidade pequena perto de Gramado. Uma florista lembrou de uma mulher bonita que comprava sempre as mesmas flores, margaridas brancas, todas as semanas. Onde ela está? Perguntou Leonardo, a voz saindo como um sussurro. Segura, por enquanto. Marcelo decidiu não se aproximar ainda. Ele está esperando para ver como você vai reagir a uma proposta muito razoável. Giovanna se virou para encará-lo. Case comigo, assuma publicamente o controle da empresa, honre todos os acordos que seu pai fez com Marcelo e Clara continuará livre para viver a vida simples que escolheu. Recuse, bem, Marcelo é um homem que sempre recupera o que considera sua propriedade. Leonardo se aproximou de Giovanna com passos lentos e deliberados. Quando ficou próximo o suficiente para ver as pequenas linhas de tensão ao redor dos olhos dela, disse: Você não tem ideia do que está fazendo, tem? Estou salvando sua empresa e, possivelmente, a vida da mulher por quem você aparentemente se apaixonou durante sua aventura de pobre. Giovanna não recuou, mantendo o olhar firme. Estou oferecendo uma solução onde todos ganham. Todos menos Clara. Clara fez suas escolhas. Escolheu fugir de um casamento vantajoso, escolheu se esconder como uma funcionária comum, escolheu se envolver com um homem que mentiu sobre sua identidade. Giovanna bebeu o resto do vinho numa golada só. Se ela sofrer as consequências dessas escolhas, a culpa não é minha. Leonardo segurou o pulso de Giovanna, não com força suficiente para machucá-la, mas o bastante para fazê-la entender que estava falando sério. Se você ou Marcelo tocarem num fio de cabelo dela, eu destruo tudo. A empresa, os acordos, as alianças familiares, todos os negócios sujos que conectam nossos mundos. Eu queimo tudo até não sobrar nada. Giovanna sorriu novamente, mas desta vez havia nervosismo por trás da expressão. Você não faria isso, perderia bilhões. Já perdi a única coisa que realmente importa, disse Leonardo, soltando o pulso dela. Dinheiro é só papel, poder é só ilusão, mas amor é a única coisa real que existe neste mundo de mentiras que construímos. Giovanna pegou a bolsa de grife que havia deixado sobre o sofá e se dirigiu para a porta. Antes de sair, parou e olhou por cima do ombro. Você tem até sexta-feira para tomar uma decisão, Leonardo. Depois disso, Marcelo vai se cansar de esperar. E homens como ele não são conhecidos pela paciência. Quando a porta se fechou atrás dela, Leonardo ficou sozinho no apartamento, que de repente parecia mais uma prisão que um lar. Pela janela, São Paulo se estendia até o horizonte como um oceano de concreto e luzes, cada janela representando uma vida que seguia seu curso normal, enquanto a dele desmoronava silenciosamente. Mas pela primeira vez desde que retornara, Leonardo sorriu.
Giovanna e Marcelo haviam cometido um erro crucial. Haviam assumido que ele ainda se importava mais com o império que com Clara. Não sabiam que um homem que passou meses aprendendo a viver sem luxo também aprendeu a viver sem medo de perdê-los. Leonardo pegou o telefone e discou o número de Dr. Henrique Sampaio. Quando o advogado atendeu, disse apenas: "Preciso de você aqui agora, e traga todos os documentos sobre os negócios de meu pai com Marcelo Ferreira Santos. Vamos dar um jeito de enterrar esse homem usando suas próprias armas." Dr. Henrique Sampaio chegou ao apartamento de Leonardo 2 horas depois, carregando 3 maletas de couro cheias de documentos e uma expressão que misturava alívio por ver o cliente vivo com preocupação pelo que estava por vir. Durante os meses de ausência de Leonardo, o advogado havia se tornado o guardião involuntário de segredos que poderiam destruir reputações e derrubar impérios. "Antes de mais nada", disse Henrique, organizando pilhas de contratos sobre a mesa de jantar de mármore, "preciso que você entenda a dimensão do que está enfrentando. Marcelo Ferreira Santos não é apenas um investidor na Ventresque. Nos últimos anos, ele se tornou praticamente um sócio oculto." Leonardo examinou os documentos que Henrique espalhava meticulosamente: contratos de empréstimo com juros suspeitosamente baixos, parcerias em projetos de construção onde a Ventresque fornecia a expertise e Marcelo fornecia financiamento sem origem clara, sociedades offshore registradas em paraísos fiscais que conectavam as duas empresas de formas quase indetectáveis. "Meu pai estava lavando dinheiro para ele", disse Leonardo. Não como uma pergunta, mas como uma constatação inevitável. "Não exatamente." Henrique ajustou os óculos, um hábito nervoso que Leonardo conhecia desde a infância. Seu pai era inteligente demais para se envolver diretamente em atividades ilegais. Mas ele facilitava certas transações, permitia que Marcelo usasse projetos legítimos da Ventresque para transformar dinheiro sujo em investimentos limpos. E em troca, Marcelo financiava projetos que bancos convencionais consideravam arriscados demais. Permitiu que a empresa crescesse numa velocidade que seria impossível usando apenas capital limpo. Henrique puxou uma pasta específica. Mas havia uma cláusula em todos esses acordos. Se algum dia a parceria fosse rompida unilateralmente pela Ventresque, Marcelo teria direito a liquidar todos os empréstimos imediatamente, com juros compostos calculados retroativamente. Leonardo fez as contas mentalmente. Era uma quantia astronômica suficiente para falir a empresa instantaneamente. "Ele nos tem nas mãos." "Tinha", corrigiu Henrique com um sorriso que não chegava aos olhos. "Seu pai era muitas coisas, Leonardo, mas nunca foi ingênuo. Ele sabia que um dia poderia precisar se livrar de Marcelo." O advogado abriu uma pasta marcada com um selo vermelho que Leonardo nunca havia visto antes. Dentro havia documentos fotografados, gravações transcritas, registros bancários de contas numeradas, uma coleção de evidências que pintava um retrato detalhado das atividades criminosas de Marcelo. "Marco passou anos coletando estas informações", explicou Henrique. "Cada transação suspeita, cada conta offshore, cada conexão com organizações criminosas, tudo documentado meticulosamente." "Chantagem", murmurou Leonardo. "Seguro de vida", corrigiu Henrique, com instruções específicas de que só deveria ser usado se Marcelo ameaçasse a família ou tentasse tomar controle da empresa. Seu pai previu exatamente esta situação. Leonardo estudou os documentos com crescente fascinação. Era um mapa completo do império criminoso de Marcelo, suficiente para garantir décadas de prisão se chegasse às autoridades certas. Mas também era uma arma de destruição mútua. Usar essas informações exporia a cumplicidade da própria Ventresque. "Se eu usar isso contra ele", disse Leonardo, "a empresa também vai ser investigada." "Sim, haverá multas pesadas, investigações prolongadas, possível prisão para executivos que conheciam das irregularidades." Henrique fechou a pasta. "Mas a empresa sobreviveria. Marcelo, não." Leonardo se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia além do vidro blindado.
Era uma decisão que Marco havia arquitetado cuidadosamente, forçando o filho a escolher entre o caminho fácil e corrupto e o caminho difícil, mas honesto. Há mais uma coisa, disse Henrique, tirando um envelope menor da maleta. Seu pai deixou uma carta adicional, com instruções para que fosse entregue, apenas se você decidisse usar as informações contra Marcelo. Leonardo abriu o envelope com dedos que tremiam ligeiramente. A caligrafia familiar de Marco cobria uma única folha de papel. Leonardo, se está lendo isto, significa que escolheu o amor ao invés do poder, a justiça ao invés da conveniência. Significa que finalmente se tornou o homem que sempre esperei que fosse, mas nunca soube como ensinar você a ser. Use estas informações. Destrua Marcelo. Salve a mulher que ama. E quando tudo acabar, construa algo novo sobre as ruínas do que destruímos juntos. Você sempre foi melhor que eu. Era só questão de tempo até descobrir isso sozinho. Leonardo. Dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da camisa. Henrique, preciso que você faça duas coisas. Primeiro, agende uma reunião com o Ministério Público Federal para amanhã de manhã. Segundo, encontre Clara. Leonardo, se você entregar essas evidências, eu sei as consequências. Leonardo se virou para encarar o advogado. Mas não posso construir uma vida com Clara sobre uma fundação de dinheiro sujo e chantagem. E não posso deixar Marcelo livre para fazer mal a ela ou a qualquer outra pessoa. Henrique suspirou, mas começou a organizar os documentos de volta nas maletas. Vai levar tempo para localizar Clara. Marcelo tem recursos, mas nós também temos. Não temos tempo. Giovanna me deu até sexta-feira. Leonardo olhou o relógio. Isso nos dá 3 dias. E se não conseguirmos encontrá-la a tempo? Leonardo pegou o telefone e discou um número que havia memorizado durante sua estadia no Grand Rotzia. Quando Carlos, o eletricista veterano, atendeu, Leonardo disse: Carlos, é o Léo. Preciso de um favor. É sobre Clara. Durante os 20 minutos seguintes, Leonardo explicou a situação real, quem ele era, quem Clara era e o perigo que ela corria. Carlos ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas pontuais sobre datas e localizações. Então você é mesmo um ricão, disse Carlos quando Leonardo terminou. Joaquim ganhou a aposta. Ele sempre disse que você era esquisito demais para ser funcionário de verdade. Você vai me ajudar? Clara é boa gente. Não merece ser perseguida por nenhum desgraçado, rico ou pobre. Carlos fez uma pausa. Além do mais, você pode ter mentido sobre quem era, mas nunca tratou ninguém aqui com desrespeito. Isso conta para alguma coisa. Carlos explicou que tinha contatos por toda a Serra Gaúcha, uma rede informal de funcionários de hotéis, guias turísticos, comerciantes locais que se conheciam há décadas. Se Clara estava escondida na região, eles conseguiriam encontrá-la. Mas preciso que você entenda uma coisa, disse Carlos. Se a encontrarmos, quem vai decidir se quer falar com você é ela. Não você, não eu, ela. Depois de tudo o que aconteceu, ela tem direito de escolher. Eu entendo, disse Leonardo. Só me dê uma chance de explicar e de me desculpar. Depois que desligou, Leonardo se sentou no sofá onde Giovanna havia estado algumas horas antes e tentou processar a magnitude do que estava prestes a fazer. Em 3 dias, destruiria tudo o que havia herdado, arriscaria a prisão e, possivelmente, perderia a única mulher que já havia amado de verdade. Mas pela primeira vez em meses, sentia-se em paz com suas escolhas. O homem que havia partido para o Grande Róquia, em busca de uma lição sobre humildade, havia encontrado algo muito mais valioso, a coragem de ser verdadeiro, não importando o custo. O telefone tocou. Era Carlos. Léo, encontramos ela. Leonardo fechou os olhos e respirou fundo. Onde? São Francisco de Paula. Ela está trabalhando num asilo cuidando de idosos. Usa o nome Maria Santos agora. Carlos hesitou. Mas, Léo, ela não está bem. As pessoas aqui dizem que ela parece assombrada, como se estivesse esperando algo ruim acontecer. Vou buscá-la. Não,
A voz de Carlos foi firme. Você aparecendo lá pode assustá-la ainda mais. Deixa comigo. Vou conversar com ela primeiro, explicar a situação. Se ela concordar em te ver, eu te ligo. Leonardo queria protestar. Queria pegar o carro e dirigir até São Francisco de Paula imediatamente. Mas sabia que Carlos estava certo. Clara precisava de tempo para processar a informação, para decidir se queria enfrentar novamente o mundo que havia deixado para trás. Tudo bem, disse Leonardo. Mas, Carlos, diga a ela que eu a amo e que desta vez não há mentiras entre nós. Clara estava cuidando de Dona Amélia, uma senhora de 86 anos que havia sido professora primária a vida inteira, quando Carlos chegou ao lar São Vicente de Paulo. Era uma tarde de quinta-feira e ela estava ajudando a idosa a fazer um arranjo de flores, margaridas brancas que comprava todas as semanas na floricultura local, as mesmas flores que haviam sido o rastro que permitiu a Marcelo localizá-la. O asilo era um lugar simples, mas acolhedor, com paredes pintadas, de amarelo claro, e jardins bem cuidados, onde os residentes passavam as tardes ensolaradas. Clara havia encontrado paz ali, no ritmo lento da rotina, nas conversas sem pressa com pessoas que haviam vivido décadas inteiras e podiam oferecer perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Quando viu Carlos na recepção, conversando, baixinho com a diretora, Clara sentiu o mundo familiar desabar novamente ao seu redor. Ele estava fora de lugar naquele ambiente, com seu macacão de trabalho e expressão séria, e ela soube instintivamente que sua fuga havia chegado ao fim. Maria, chamou a diretora. Tem um senhor aqui que gostaria de falar com você. Clara depositou cuidadosamente as margaridas no vaso que Dona Amélia segurava, alisou o avental branco e caminhou até a recepção com passos medidos. Cada metro era uma eternidade, cada respiração um esforço consciente para manter a composura que havia cultivado durante meses de esconderijo. Olá, Clara, disse Carlos suavemente. Ou devo chamar de Maria? Como me encontrou? Perguntou ela, surpreendendo-se com a calma da própria voz. Não fui eu que encontrei. Foi Léo. Ele me pediu para procurar você. Carlos olhou ao redor do saguão modesto, notando como Clara parecia perfeitamente integrada àquele ambiente. Podemos conversar em particular? Clara o levou até um pequeno jardim nos fundos do asilo, onde bancos de madeira ficavam distribuídos entre canteiros de rosas e jasmins. Era o lugar onde ela vinha todas as noites depois do trabalho, onde encontrara algo parecido com serenidade nas últimas semanas. Ele contou tudo, disse Carlos sem rodeios. Quem ele realmente é, quem você realmente é, sobre o homem que está te perseguindo e sobre como se apaixonou por você. Clara se sentou num dos bancos, fixando o olhar nas rosas vermelhas que floresciam apesar do frio da serra. Leonardo Ventreschi, murmurou. Eu deveria ter percebido antes. Sempre houve algo diferente nele. Você está com raiva? Estive. Por semanas estive furiosa. Clara quebrou um galho seco de roseira e o partiu em pedaços pequenos. Mas depois a raiva passou e sobrou apenas tristeza, por ter me permitido acreditar que podia confiar novamente, por ter baixado a guarda justamente com alguém que estava mentindo tanto quanto eu. Carlos se sentou ao lado dela no banco. Ele não mentiu sobre os sentimentos, Clara. Eu vi como ele ficou depois que você partiu. Nos últimos 2 meses trabalhou como um robô. Falava apenas o necessário. Parecia um homem que havia perdido tudo o que importava. E agora quer me encontrar para quê? Para se desculpar? Para explicar que tudo foi um mal-entendido romântico? Clara riu, mas era um som sem alegria. Ou talvez para me oferecer algum tipo de compensação financeira pelo inconveniente de ter brincado com meus sentimentos. Agora ele quer te proteger, disse Carlos, e para fazer isso está disposto a destruir tudo o que herdou. Carlos explicou o plano de Leonardo, como ele pretendia entregar evidências criminosas contra Marcelo ao Ministério Público, mesmo sabendo que isso exporia sua própria empresa e potencialmente o levaria à prisão. Como havia escolhido a justiça ao invés da conveniência, Clara ao invés do império. Ele está fazendo isso por mim? Perguntou Clara, incredulidade colorindo sua voz.
Está fazendo porque é a coisa certa a fazer, mas sim, também está fazendo por você. Carlos tirou um envelope do bolso. Ele me pediu para entregar isto. Clara pegou o envelope com mãos que tremiam ligeiramente. Dentro havia uma única folha de papel com a caligrafia que ela havia aprendido a reconhecer durante os encontros na biblioteca do hotel. Clara, não espero perdão porque não mereço. Menti sobre quem era, mas nunca menti sobre o que senti por você. Cada conversa, cada momento de silêncio compartilhado, cada vez que você sorriu, tudo foi real para mim. Você me ensinou que é possível ser amado pelo que somos, não pelo que possuímos. Agora, estou tentando aprender a ser digno desse amor. Se aceitar me ver uma última vez, estarei esperando na biblioteca do Grand Roxy amanhã ao pôr do sol. Se não vier, entenderei. Mas saiba que passarei o resto da vida tentando ser o homem que você merecia encontrar desde o início. Leonardo. Clara dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso do avental. Ele realmente vai entregar essas evidências? Amanhã de manhã. Já está tudo arranjado com os promotores. Carlos estudou a expressão dela. Clara, você precisa entender uma coisa. Marcelo Ferreira Santos não vai desistir facilmente. Mesmo que seja preso, ele tem conexões, pessoas que trabalham para ele. Leonardo pode proteger você legalmente, mas sempre haverá o risco de retaliação, completou Clara. Eu sei. Vivi com esse medo durante meses. Então, vai encontrar com ele? Clara ficou em silêncio por vários minutos, observando como as sombras da tarde se alongavam entre as roseiras. Finalmente se levantou e se dirigiu de volta ao asilo. Preciso pensar, disse ela, e preciso terminar meu trabalho aqui. Dona Amélia está esperando para terminar o arranjo de flores. Carlos a seguiu até a entrada do prédio. Clara, posso dizer uma coisa? Léo pode ter mentido sobre muita coisa, mas uma coisa era verdade. Ele olhava para você como se você fosse a pessoa mais importante do mundo, e no final, talvez seja isso que importa. Naquela noite, Clara ficou acordada até tarde, sentada na janela do pequeno quarto que ocupava no anexo do asilo. A vista dava para as montanhas que se perdiam na escuridão, e ela tentou imaginar Leonardo dirigindo por aquelas mesmas estradas, voltando para o hotel onde tudo havia começado. Às 5 da manhã, ela tomou sua decisão. Pediu dispensa à diretora do asilo, alegando uma emergência familiar. Guardou suas poucas posses numa mala pequena, a mesma que havia trazido meses atrás, quando fugira de Recife. Antes de partir, visitou cada um dos idosos sob seus cuidados, despedindo-se como se fosse uma viagem temporária, embora soubesse que provavelmente nunca mais voltaria. Dona Amélia segurou sua mão com dedos frágeis, mas surpreendentemente firmes. Vai encontrar com ele, não vai? Clara se surpreendeu. Como sabe? Tenho 86 anos, querida. Já vi muitas histórias de amor em minha vida, e posso dizer quando alguém está lutando contra o próprio coração. A idosa sorriu. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é dar uma segunda chance para quem magoou a gente. Especialmente se essa pessoa está tentando de verdade ser melhor. O ônibus para Gramado partiu às 7 da manhã. Clara escolheu um assento na janela e observou a paisagem familiar passar lentamente. As colinas cobertas de pinheiros, as casas de madeira espalhadas pelos vales, os campos onde vacas pastavam tranquilamente, como se o mundo ao redor não estivesse cheio de complicações e dores. Chegou ao Grand Roxy às 4 da tarde. O hotel parecia menor do que lembrava, menos imponente, como se os meses de ausência tivessem reduzido seu poder sobre ela. Dona Marta a recebeu com surpresa e alegria genuína. Clara, que bom te ver. Soube que você... ouvi dizer que estava bem. A gerente hesitou. Leonardo, está te esperando na biblioteca. Chegou hoje de manhã e não saiu de lá desde então. Clara caminhou pelos corredores familiares com passos lentos, preparando-se mentalmente para o confronto que determinaria o rumo do resto de sua vida. Quando chegou à porta da biblioteca, parou e respirou fundo. Do outro lado da porta de madeira estava o homem que havia quebrado seu coração e, possivelmente,
a única pessoa no mundo capaz de consertá-lo novamente. Ela abriu a porta. Leonardo estava sentado na mesma cadeira onde costumavam conversar, mas parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, vestindo um terno simples que substituíra os uniformes de trabalho, mas mantinha a mesma humildade que ela havia aprendido a associar com Léo Santos. Quando a viu, se levantou imediatamente, derrubando o livro, que estava folheando distraidamente. "Você veio", disse ele, e havia tanto alívio em sua voz que Clara sentiu o coração se apertar. "Vim", respondeu ela, fechando a porta atrás de si. "Agora me explique por que deveria acreditar em qualquer coisa que você disser." Leonardo ficou parado no meio da biblioteca por alguns segundos, como se estivesse tentando encontrar palavras que nunca havia precisado usar antes. Clara permaneceu perto da porta, mantendo distância física e emocional, aguardando uma explicação que pudesse justificar meses de dor e desconfiança. "Você quer saber por que deveria acreditar em mim", disse Leonardo finalmente. "A verdade é que não deveria. Passei a vida inteira sendo treinado para mentir quando conveniente, para esconder a verdade quando ela não servia aos meus propósitos. Mentir era uma ferramenta, como usar gravata ou apertar mãos. Algo que se faz sem pensar." Ele se aproximou lentamente, parando, quando viu Clara se enrijecer. "Mas quando conheci você pela primeira vez na minha vida, encontrei alguém que fazia eu querer ser verdadeiro. Não porque fosse estratégico ou conveniente, mas porque mentir para você doía fisicamente." Clara cruzou os braços, protegendo o coração que já havia sido partido uma vez. "Palavras bonitas, mas você mentiu durante meses, sobre tudo. Sobre quem eu era, sim. Sobre onde havia crescido, sobre minha família, sobre meu passado, mas nunca sobre o que sentia por você." Leonardo tirou um envelope do bolso interno do paletó. "Esta manhã entreguei ao Ministério Público evidências que vão colocar Marcelo Ferreira Santos na prisão pelos próximos 20 anos. Também vão expor crimes cometidos pela minha própria empresa. Posso ser indiciado, posso perder tudo que herdei, posso passar anos na prisão." Clara pegou o envelope e examinou os carimbos oficiais, as assinaturas que confirmavam que o processo legal já estava em movimento. "Por que fez isso?" "Porque era a coisa certa a fazer. E porque não podia construir uma vida com você sobre uma fundação de dinheiro sujo e chantagem." Leonardo se sentou na cadeira onde haviam passado tantas tardes conversando. "Mas também fiz por um motivo egoísta. Queria provar para você que sou capaz de escolher o que é certo, ao invés do que é fácil." Clara se aproximou da janela que dava vista para as montanhas onde havia se escondido por meses. O sol da tarde pintava os picos de dourado, criando uma beleza que contrastava com a complexidade dos sentimentos que a dominavam. "Sabe qual foi a pior parte de descobrir quem você realmente era?" se perguntou ela sem se virar. "Não foi a raiva pela mentira. Foi perceber que tudo o que senti por você foi real, mas baseado numa ilusão. Como eu podia confiar nos meus próprios sentimentos se eles me enganaram tão completamente?" "Você não se enganou", disse Leonardo. "O homem por quem se apaixonou existe. Ele não é Leonardo Ventreschi, herdeiro bilionário. Não é Léo Santos, funcionário de manutenção. Ele é simplesmente um homem que descobriu que a única coisa que realmente importa é ser amado por quem realmente é." Clara se virou para encará-lo. "E quem você realmente é?" Leonardo hesitou, procurando as palavras certas. "Sou alguém que passou 30 anos aprendendo a ser invulnerável e 3 meses descobrindo que vulnerabilidade é a única coragem que vale a pena ter. Sou um homem que cresceu acreditando que poder era tudo e descobriu que amor é a única forma real de poder. Sou..." Ele parou, engolindo em seco. "Sou alguém que te ama mais do que ama a própria vida e que passou os últimos meses descobrindo como viver com o coração quebrado." Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. "E eu? Quem sou eu para você? A filha da governanta que seu pai humilhou? A mulher que fugiu de um casamento arranjado? A faxineira que limpava quartos vazios enquanto você brincava de ser pobre? Você é a mulher que me ensinou que existe diferença entre existir e viver,
que me mostrou que gentileza não é fraqueza, que simplicidade não é pobreza, que amor não é posse. Leonardo se levantou e caminhou até ela, parando apenas quando estavam próximos o suficiente para que ela pudesse ver as lágrimas em seus olhos. Você é a pessoa que me fez entender por que meu pai escreveu aquele testamento. Ele sabia que eu precisava aprender a perder tudo para descobrir o que realmente valia a pena ter. Clara estendeu a mão e tocou o rosto de Leonardo, sentindo a barba por fazer, as linhas de cansaço ao redor dos olhos, a realidade tangível do homem que estava diante dela. Tenho medo, sussurrou. De quê? De acreditar novamente, de me entregar novamente, de acordar um dia e descobrir que isto também foi uma ilusão. Clara deixou a mão deslizar até o peito dele, sentindo as batidas aceleradas do coração. De me apaixonar ainda mais e descobrir que você não é o homem que estou vendo agora. Leonardo cobriu a mão dela com a sua. Eu também tenho medo. Medo de não ser digno do seu amor. Medo de te decepcionar novamente. Medo de acordar e descobrir que você mudou de ideia sobre me dar uma segunda chance. Eles ficaram assim por vários minutos, próximos o suficiente para sentirem a respiração um do outro, longe o suficiente para que ainda houvesse espaço para dúvidas e medos. Ficarmos juntos, disse Clara finalmente. Como vai ser? Você sem dinheiro, possivelmente fugindo da justiça. Eu sem família, sem passado, sem nada além do que conseguir construir com as próprias mãos. Não vai ser a vida glamourosa que você conheceu. Vai ser melhor, respondeu Leonardo sem hesitar. Vai ser real. Clara sorriu pela primeira vez, desde que entrara na biblioteca. Era um sorriso pequeno, ainda carregado de cautela, mas genuíno. Você tem certeza? Porque desta vez não haverá máscaras, não haverá mentiras, não haverá volta atrás. Se ficarmos juntos, será para sempre. Com tudo o que isso significa. Leonardo segurou o rosto dela entre as mãos, olhando diretamente em seus olhos verdes. Clara Mendonça Albuquerque, que virou Clara Montalvão, que virou Maria Santos e que espero que vire Clara Ventreschi. Eu te amo. Não amo uma fantasia ou uma idealização. Amo você, suas cicatrizes, seus medos, sua coragem, sua capacidade de recomeçar quantas vezes for necessário. Amo a mulher que é forte o suficiente para fugir de uma vida que não escolheu e corajosa o suficiente para dar uma segunda chance a um homem que não mereceu a primeira. E eu amo você, disse Clara, deixando finalmente as lágrimas correrem livres. Amo o homem que aprendeu a trocar lâmpadas com mãos que foram feitas para assinar contratos, que descobriu que existem coisas mais valiosas que dinheiro, que escolheu fazer o que é certo mesmo quando custaria tudo que possuía. Quando se beijaram, foi diferente dos beijos tímidos e carregados de tensão que haviam compartilhado meses atrás. Este beijo era uma promessa, um compromisso, uma declaração de que estavam escolhendo construir algo novo sobre as ruínas do que haviam perdido. 6 meses depois, Leonardo foi condenado a 2 anos de prisão domiciliar e multa pesada por cumplicidade em lavagem de dinheiro. Perdeu 80% da herança paterna, mas manteve o suficiente para recomeçar. Marcelo Ferreira Santos foi condenado a 25 anos de prisão e teve todos os bens confiscados. Leonardo e Clara se casaram numa cerimônia simples na capela do Grande Roxia, com apenas os funcionários do hotel como testemunhas. Carlos foi o padrinho, Dona Marta a madrinha. Clara usou um vestido branco simples que havia comprado numa loja local. Leonardo um terno que custara menos que suas antigas gravatas. Compraram uma casa pequena na serra, com jardim suficiente para Clara cultivar as flores que sempre amara, e espaço para Leonardo aprender a cozinhar as receitas que ela lhe ensinava pacientemente. Ele montou uma pequena empresa de consultoria. Ela abriu um ateliê de arranjos florais. Não eram ricos, mas eram felizes de uma forma que a riqueza nunca havia proporcionado. Nas noites frias de inverno, sentavam-se diante da lareira que Leonardo havia aprendido a acender, lendo livros um para o outro, conversando sobre sonhos simples e planos modestos. Clara usava no dedo o anel de noivado que Leonardo havia escolhido. Não um diamante caro, mas uma esmeralda pequena que combinava com seus olhos verdes.
Ele usava no pulso o relógio do pai, finalmente consertado, mas ajustado para marcar não o tempo perdido, mas o tempo que tinham pela frente. E quando Clara finalmente se entregou completamente a Leonardo, numa noite de primavera em que as margaridas floresciam em seu jardim, foi ela quem escolheu quando e como, ditando as condições de uma intimidade que era sua por direito e sua para dar. Não havia pressa, não havia pressão, apenas o amor de duas pessoas que haviam aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas na capacidade de ser completamente conhecido e ainda assim completamente amado. Leonardo Ventreschi havia herdado um império e escolhido o amor. Clara